Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Isaías 57, versículo 18. Isaías 57, 18. Mantenha a Bíblia aberta em Isaías, porque nós vamos depois para o capítulo 54. Isaías, capítulo 57, verso 18. Assim diz, irmãos, a palavra de Deus. Eu vi os seus caminhos, mas os sararei. Eu o guiarei e lhe tornarei a dar consolo. Eu vi os seus caminhos, mas eu os sararei. Eu os guiarei, lhes tornarei a dar consolo, uma outra tradução. Que Deus, pois, se digne em abençoar a leitura da sua palavra ali do nosso coração, irmãos. A palavra de Deus fala para a igreja. Deus conhece os nossos caminhos. Deus sabe quais são as nossas pegadas, para onde estamos indo, o que estamos fazendo, como é que a igreja está vivendo no dia de hoje. E na sequência imediata ele diz: eu conheço o caminho e eu vou sarar o caminho da igreja. Como é que é, irmãos, a igreja dos últimos dias? Como é que é a igreja do dia de hoje? Como é que nós estamos vivenciando a igreja hoje? Nós sabemos, irmãos, que no Novo Testamento a igreja nasceu debaixo de um furacão, de um tornado. Houve maravilhas, houve sinais, e a igreja toda se espalhou em todo o mundo. Praticamente no primeiro século, metade do mundo conhecia a respeito de Cristo e havia se tornado cristão. Explodiu, houve uma explosão, não debaixo de tranquilidade, mas debaixo de muita pressão. Nós sabemos que as prisões não podiam segurar os crentes daquela época, eram apedrejados, enforcados, queimados vivos, crucificados, mas ainda louvavam e cantavam a Deus. Para nós sabemos que não é só história, não só está escrito nos anais da história da igreja, mas veja em Hebreus capítulo 11, 34, é muito conhecido esse texto lá em Hebreus 11, 34, vamos dar uma olhada lá, olha o que diz ali. Nos heróis da fé, ali fala de muitos heróis, começando de Abraão e etc., Noé, mas aí fala de alguns heróis anônimos. O versículo 34, depois o 37 e 38, olha o 34. O que mais eu direi? A pergunta faz ali. Aí chega no 34, fala assim: apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram-se em fuga exército de estrangeiros. E depois o 37, foram apedrejados, tentados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andavam vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O 38, como é que diz ali em parênteses, irmãos? Querem ler comigo? Dos quais, outra vez, dos quais o mundo não era digno. Aí fecha a parênteses e fala assim: errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Estes o mundo não era digno. Apedrejados, cerrados ao meio, ao fio da espada. Isso era o clima daquela igreja, mas a igreja foi que mais cresceu. Hoje a igreja que mais cresce está na China, por causa desse tipo de perseguição. Se você buscar na internet, você vai ver fotos, você vai ver história, você vai ver situações de missionários que passam esse problema hoje, no mundo moderno. Mas qual é a igreja da última hora, irmãos? Da fraqueza, da apostasia? Será que o número dos vencedores, ou o número daqueles que queriam enfrentar a morte, como naquele tempo, esgotou-se? A Bíblia fala que haveria um tempo de apostasia, um tempo de esfriamento do amor cristão. E aqui diz que até mesmo os fiéis seriam enganados. O engano seria tão grande que até os eleitos seriam postos à prova.
e muitos deles ficariam confusos. Mas, mesmo assim, irmãos, com tudo que estamos vivendo hoje, com tudo que estamos percebendo hoje, que parece o contraste daquele tempo, ou o contraste das histórias dos avivamentos. Em Glasgow aconteceu um certo avivamento que dizem os historiadores, aqueles que escrevem as biografias do século XVIII, que nessa cidade, em uma certa ocasião, caiu um grande temor de Deus, em que de repente todo mundo começou a sair para fora de suas casas, andando nas ruas, chorando, e ninguém sabia por quê. De repente a delegacia se encheu de gente confessando crimes, como roubos ou outras coisas pequenas, e de repente o delegado não sabia o que fazer, e ligou para o pastor, e o pastor acordou e viu uma multidão na rua, e havia muito choro, e então ele se postou diante da delegacia, e pregou uma mensagem, e houve uma conversão em massa. E tal foi o avivamento naquele tempo, que diz que todos os bares da cidade fecharam, os salões de baile não havia mais, isso por muitos anos. Numa certa ocasião, o avivamento começou quando começou um grupo de oração orando, e não conseguiram parar de orar, e oraram dia e noite, e aquele culto começou e não terminou por 100 anos. Durante 100 anos havia gente lá orando na igreja. Parece um contraste nos dias de hoje, irmãos. Mas a Bíblia fala do remanescente. A Bíblia fala que no remanescente Deus ia chamar de volta, Deus ia chamar a igreja de novo, que Deus ia dizer para a igreja que quando ele estivesse às portas para voltar, ia haver um reavivamento. E o que é remanescente? Aquilo que permanece como raiz da árvore principal, ou aquilo que resta do original, o mesmo caráter da igreja original. Então a igreja vai como que não perdeu a identidade, ela continua sendo a igreja de Cristo. Então vamos dar uma olhada em Isaías 54. A pergunta que Isaías faz lá no capítulo 54 é: de onde vieram todos estes? De onde que veio essa multidão? 5 a 8, quem pode ler para mim 5 a 8, Isaías 54, 5 a 8. Desculpe, vamos começar um outro texto, de 8 a 11, depois a gente volta aos 5 a 8, de 8 a 11. Isso, 54, de 8 a 11. Amém, irmãos? Então veja a situação da igreja. Por breve momento te deixei, mas com grande compaixão te busquei. Parece que nós estamos vivendo dias, irmãos, em que Deus não nos abandonou, mas Ele virou o rosto, por causa do próprio pecado, por causa de uma igreja que se afastou do próprio Deus, por causa de um tempo em que nós às vezes deixamos que o pecado se torne tão natural, que parece que não é pecado. E há um afastamento da igreja de Deus. Há um afastamento geral do homem para com Deus. O homem está mais longe de Deus por causa da ciência, alguns dizem, por causa do modernismo, por causa do capitalismo, ou por causa das benesses que nós enfrentamos hoje. Hoje é tão fácil vir à igreja. Você pode ligar, você pode pegar um carro, pode chegar aqui. Quantas pessoas andavam 10, 20 quilômetros para ir até a igreja?